Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti o nosso dia, Pai, sabendo que Tu tens fortaleza para nós. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Tua misericórdia, o Teu favor, eles duram para sempre. E é essa vitória, Pai querido, que nós estamos buscando, Senhor. A misericórdia que de Ti procede, mas também a bondade, Senhor, para que as nossas vidas andem, ó Deus, em lugares de triunfo. Tu és bom, e sabemos, ó Rei da Glória, que grandes coisas tu tens para nós nesse dia, que haja proteção para nós, força que procede de ti, Senhor. Guarda a nossa casa, a nossa família, Mateus, Letícia, os filhos dos teus filhos, Pai, e aqueles que de alguma maneira estão acometidos de enfermidade, Senhor, vai visitando e vai tirando, ó Rei da Glória, porque tu és o Senhor que nos sara, em nome de Jesus. Vem com o peso da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amém, amados. Nós estamos na contagem do homem, hoje é o 31º dia, e nós vamos falar daquilo que brota da terra hoje, e qual o nosso envolvimento com o Senhor Jesus para fazer com que nos alimentemos com aquilo que é o melhor dessa terra. Então, o pastor Alexandre vai estar falando a nossa busca de Deus para aprendermos a colher aquilo que é o melhor, não o pior da terra. Existem manifestações de frutos na terra da nossa própria vida. Não precisamos aprender a colher para nos alimentarmos daquilo que é da parte de Deus, para que tenhamos uma natureza saudável, cheia do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, palavra pastor Alexandre. Shalom, bom dia. Glória a Deus. Vamos lá. Shalom, irmãos. Isaías 1, versículo 2, vai falar assim: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor
o disse. Amém? É um texto bem triste, né? Deus bem chateado, decepcionado, fazendo uma leitura de um povo perdido que estava ali já num nível de desonra, de afronta, aonde a religião tinha tomado conta, e muita oferta, muito sacrifício, muita presença no templo, mas não tinha mais vida, não tinha mais envolvimento, não Sim. tinha mais entrega. Por isso estamos aqui lutando, pregando, ensinando e nos esforçando para retomarmos o envolvimento em sua essência, porque o envolvimento vai fazer a diferença, porque nós podemos nos perder rapidamente dentro dessa atmosfera. Nós podemos nos perder nos cultos, nas congregações, nas manifestações das coisas que supostamente são de Deus, nas ofertas, nos sacrifícios, e de repente não termos mais essência, não termos mais nenhum tipo de entrega, e isso se torna abominável diante dos olhos do Senhor. Então ele vem falando, vocês, eu tô farto disso, eu tô enfadado, esse incenso me incomoda, esse carneiro, tudo que vocês me oferecem, eu não tô recebendo mais isso, a oração eu não ouço mais, porque vocês não existem. Por que que Deus não estava recebendo as ofertas e não estava mais ouvindo nada, não estava fazendo mais nada? Porque não tinha mais presença. O que que Deus recebe na oração? Quando você está junto com ela. Sim. O que que Deus recebe nas ofertas? Quando você está junto com ela. Sim. Agora, você mandar lá um valor, você sacrificar lá um animal, como eles faziam, e o seu coração não está naquilo, não tem envolvimento naquilo, não tem entrega naquilo, pode esquecer. Não existe isso. Qual é o grande problema dos relacionamentos? Você reclama, às vezes, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua nora, de um amigo. Ah, a pessoa não se envolve. Eu estou entregue na relação. Não é assim que a gente fala? Eu me envolvo com a relação, eu me dou, eu renuncio, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas o meu filho só quer me sugar, só quer meu patrão, minha empresa. E você se sente ferido com isso, ferida, decepcionado, é ruim. E esse é um dos pontos mais fortes que nós estamos feridos. Nessa parte de, se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa terra, o que mais nos machuca é comer o ruim da terra dos outros. Isso é o que nos leva para ambiente de maior dor, maior sofrimento e tudo isso. E é exatamente isso que esse povo estava entregando para o Senhor. E ele falou assim, eu não vou receber isso. Eu não vou receber o ruim da terra de vocês. Eu estou aqui esperando uma entrega genuína. Eu estou esperando um envolvimento nessa oferta. Aí eu recebo. Mas essa religião, essa manifestação, esse sepulcro caiado, essa maquiagem, eu não vou receber isso. Eu vou denunciar isso, eu estou contra isso. Para não deixar vocês no engano, achando que vocês estão de alguma forma entregando alguma coisa. Por isso nós temos batido tão firme, cuidado com as suas ofertas. Cuidado, agora daqui a pouco nós vamos ter a oferta de Pentecostes. Cuidado. Ore, tenha uma oferta, se envolva com isso, até já fazendo uma parte sobre isso, se envolva mesmo. Às vezes a gente participa tanto tempo, que nem agora aqui 49 dias, e na oferta a gente não consegue participar. Então eu tenho visto assim, que o número de pessoas que participam, talvez, lógico, tem pessoas que ofertam em outros lugares. E amém por isso também. Mas eu percebo que o número de ofertantes, de pessoas que se envolvem financeiramente, ele é muito baixo. Porque a hora de mexer no bolso, a gente dá uma recuada. A gente fala, já aprendi sobre a Páscoa, já aprendi sobre isso, sobre aquilo, mas eu vou deixar o dinheiro lá na poupança, vou deixar o dinheiro aqui, porque vai que eu preciso de alguma coisa. Então, assim, já fica aí um alerta, você tem aí uns 20 dias pela frente, para você orar, gerar um valor, realmente se envolver também com as suas finanças e dar uma oferta onde o teu coração esteja naquilo. Queira de verdade fazer uma oferta. Às vezes o apóstolo fala algumas coisas e é verdade. Ele fala assim, tem gente que manda oferta que quando eu vejo, aquilo me mói, porque eu sei a situação da pessoa. Sim. E eu ouvi ele falar isso, nem. Mas agora, é verdade. Tem hora que chega uma oferta de uma pessoa que você fala, meu Deus do céu. Você sabe que ela está numa situação complicada, que aquilo realmente é um valor muito grande para ela.
sim. Não o valor de falar assim, mandou 50 mil reais. Hum, Mas os 100 reais que ela mandou, os 50 reais que ela mandou, a gente sabe que é muita coisa, porque a gente sim, conhece, a gente está acompanhando, a gente está orando, mas a pessoa está ali fazendo isso. sim, Então Deus está falando justamente isso. Falou, ó, você precisa se envolver com isso. Eu não quero esse carneiro, se você não se envolver com isso. Eu não quero a tua oferta, eu não quero esse incenso, eu não estou preocupado com as manifestações externas. O que interessa para mim é o que você me dá por dentro. E ele vai então fazendo essa lista tão triste da degradação humana, mas daqueles que estão com ele. Ele não está falando aqui de gente do mundo, que ele já não espera nada. Ele está falando de crente. Então hoje Deus está falando comigo e com você. Ó, som do teu coração, me entrega algo limpo. Eu não vou receber desse jeito. Eu não vou poder, eu não tenho envolvimento nisso, não tem nada. Você está querendo fazer o quê? Fazer uma estrutura? Você está montando um sistema para impressionar quem? Para impressionar a igreja, para impressionar o pastor, para impressionar o irmão, para impressionar. Qual que é a tua motivação real? Porque os homens a gente pode até por um tempo enganar, não por muito tempo, porque chega um tempo que Deus nos desmascara. Você pode ter certeza disso. Você pode caminhar mascarado um tempo, você pode, mas daqui a pouco tem o famoso a casa cai. sim, Não adianta. Você vai indo, vai indo, vai indo, chega uma hora que é desmascarado. A Ananias e Safira foi lá, até um certo ponto estava tudo bem. Estavam envolvidos no mesmo patamar dos outros. Venderam a propriedade, foram lá se apresentar ao apóstolo, levou lá o dinheiro, fez tudo, estava tudo normal. Caminhando com a igreja, como tem muitos caminhando. Está tudo bem. Só que de repente a casa caiu. De repente o Espírito Santo falou, viu, mas espera um pouquinho. Eu não vou aceitar isso. Não tem envolvimento. Você está fazendo algo só para fazer parte do sistema. Então, cuidado se você estiver se perdendo, som do teu coração. Não deixe o sistema te engolir. sim, Ah, eu não posso sair daqui por não. Você pode, você tem que servir a Deus na tua essência. Nós temos que entregar o nosso melhor. sim, E cuidado também com muita coisa assim, já tenho bastante conhecimento, já tenho muito. Pior ainda. Quem muito é dado, muito é exigido. Fica pior ainda. sim, Porque coisa que não vai exigir do A, vai exigir do B. E às vezes você acha até injusto. Fala assim, nossa, mas fulano está fluindo assim, e eu no mesmo problema, para mim deu problema, por quê? Porque você já tinha condição de dar uma outra resposta. E Deus ele vai saber exatamente o lugar espiritual que você está, a idade espiritual que você tem e aquilo que você já entendeu. Então Deus está te esperando, Deus está te olhando, Deus está sondando o teu coração e Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei de todas as coisas. Eu não tenho essa condição. Eu faço umas leituras. Minha esposa faz umas leituras. Tem gente que tem mais sensibilidade espiritual, faz uma leitura mais aguçada, mais profunda, mais detalhada. Tem gente que tem menos sensibilidade, consegue enxergar menos coisas. Tem coisas, às vezes, que acontecem. Esses dias mesmo, uma irmã me mandou algo e falou assim para mim: Pastor, o que que você acha disso? Me dá uma resposta. O que que você pensa? Porque Deus te usa para trazer uma resposta rápida para as coisas. Só que eu não percebo isso. sim, A irmã fez essa leitura, mas eu não percebo. Na verdade, eu tenho orado por discernimento e para ter uma sensibilidade, porque eu falo, Senhor, eu estou perdido nisso aqui, então me dá discernimento. Eu passei por umas coisas esses dias atrás, de alguns focos que o Senhor me chamou a atenção, e depois as bombas estouraram. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, é isso que eu preciso. Porque eu tinha um entendimento que alguma coisa estava errada ali, mas ao mesmo tempo eu fiquei vendido. Aí depois da onça morta, aí já era, né? Aí ele põe a mão lá, abre a boca, tira o dente para fazer pingente, pisa em cima, tira foto. Mas eu estava me mostrando a onça viva. Só que depois eu fui confirmar isso depois da onça morta. Aí, grande vantagem, né? Aí qualquer tonto sabe, né? tarde piaço. Tarde Piast. Entendeu? Nem vou falar essa piada do Tarde Piast, é horrível. Mas Sim, então, sim, então o que acontece? muito ruim. Não vou falar. O rapaz comia ovo cru de manhã, né? Comia. E um dia ele bateu e no que ele jogou na boca tinha um pintinho. O pintinho piou e ele já engoliu e falou tarde Piast. Então, é que Muito ruim. ridículo.
Mas tudo Muito bem. bom. A pessoa que contava era muito da hora. Agora comigo eu sou péssimo nisso aí. Mas glória a Deus. Então o que acontece? Tarde piaste. Então, na verdade, eu preciso desse discernimento, eu preciso estar com aquilo que Deus me chamar a atenção, ó, tem alguma coisinha aí. Mas tem gente que tem mais isso, já percebe mais, já faz uma leitura mais. E Deus ele vai fazer uma leitura totalmente precisa, é isso que nós estamos a entender. Então, tudo isso que está relatado aqui nesses nos versículos que nós lemos de Isaías, está falando exatamente de como estava um coração de um povo. Como estava aquilo lá. E hoje o Senhor está sondando o meu coração e o teu coração. Fala, ó, eu sondo o teu coração, eu vejo como você está. Por isso eu estou 49 dias falando, envolve, envolve, envolve. Às vezes a gente pensa assim, ah, legal, né? Eles estão falando de envolvimento. Um tema interessante. E daí? Você acha que isso aqui foi um acaso que aconteceu, que Deus deu um negócio de envolvimento e não vai. Não, Deus está falando de envolvimento porque nós precisamos de envolvimento. Deus está falando de envolvimento porque Ele está esperando que nós nos envolvamos para realmente alcançarmos algumas coisas de tudo isso que nós estamos falando. Porque senão Deus não falaria de envolvimento, Ele não vai perder tempo de falar coisa inútil. Então, se Ele está falando de envolvimento, 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 é porque não está tendo envolvimento, pelo menos na medida que Ele precisa, ou na medida que nós precisamos. Porque Deus, na verdade, a gente pensa que Ele precisa de alguma coisa. Hoje está Ontem nós estávamos falando sobre isso, né, da geração tal aqui. A média, a faixa etária da igreja nossa é 40 para cima. Então tá mais fácil. Tem os teimosinhos já, né? Tem aqueles que já estão empacadinho, que nem tá falando aqui, né? Que o boi conhece, o jumento conhece. Então é uma comparação, fala assim, ó, vocês estão perdendo ponto para boi e para jumento, tá? O boi ouve a voz, o jumento sabe onde é, e vocês não ouvem, vocês não sabem onde eu estou. Vocês não sabem. Então, vocês estão perdendo ponto para boi e para jumento. Vocês são mais burro que um jumento. Vocês são mais jumento que um jumento. Deus está falando com muita delicadeza e amor, porque Ele é amor. É uma comparação, né? Uma analogia, algo assim, romântico. Ó, vocês são mais jumento que um jumento. O jumento sabe, vocês não estão sabendo. Então, na verdade, o que acontece? A gente estava conversando ontem, então tem de 40 para cima, tem os jumentos, né? Que nem eu e outros, que empaca, que dá aquele trabalho. Mas, no geral, é um pouco mais fácil, porque é uma geração que ainda tem os fundamentos firmes de honra, de obediência, de temor, de princípios, de família. Então, você dá uma apertada, ele às vezes abre o bico um pouquinho, mas daqui a pouco apruma. Agora, essa geração de 12, 13 até 20 e pouco aí que nós estamos tendo, que aparece na igreja, tudo, tá nem aí com nada. Porque já não tem esses valores. Já não tem nada disso formado, porque na família não conseguiu ter, a escola já não conseguiu passar, porque já tá corrompida, a família já está vendida, porque agora já não tem mais rédea de nada, já não tem, então não tem mais nada. Aí você fala de Deus, você fala de Jesus, você fala de princípios, você fala de honra, você fala não sei o quê. Para eles é uma linguagem estranha, você está falando em outra língua para eles. Eles nem imaginam o que é isso. Eles não têm nem noção. O que é honra? Honra? Obediência? Submissão? Compromisso? Esses dias o menino veio no bate-papo, aí eu falei para ele, ó, domingo tem... Ah, domingo não dá, né, cara? Assim. Domingo não dá, né, cara? Domingo é o dia de tomar uma, já levanto de manhã, vou pra rua, aí quando chega a hora do culto já tô bêbado, aí domingo. Também não tem jeito de você deixar de beber domingo para vir. Ah, não dá. Tem jeito. Domingo não tem como. De vez em quando, na quarta-feira, eu apareço. Aí ontem apareceu. Fazia um mês quase que não vinha. Porque para ele tanto faz. Você não consegue acessar, então, só por Deus. Então você vai pregando, vai falando. Ontem foi falado um monte de coisa, de fantasma, de casa mal assombrada, de demônio. Ontem o bate-papo foi quase um filme de terror. Para ver se os caras, pelo menos no susto, ver se pelo menos no medo, se esse medo aproxima, se vem um temor, né, que aproxima, se acontece alguma coisa. Porque é desesperador o descaso. É desesperador
a forma que trata. E esse povo estava assim, dentro da casa de Deus, e um povo que era para ter muito mais princípio, muito mais tudo do que nós. Que é lá, sei lá que ano atrás aí. 3.000 anos atrás. Quase. Então, você pegar, era para estar no envolvimento, mas eles já estavam perdidos. E Deus já teve que trazer uma repreensão nesse nível. Já teve que trazer um enquadro nesse patamar. Aí depois Deus fala tudo, vai colocando todos os pontos, fazendo todo o levantamento, mostra o coração desse povo. E aí lá no versículo 19 ele vai falar: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem possibilidade de mudança. E hoje, para a minha vida e para a tua vida, nós temos ensinado e aprendido e falado que esse comer o melhor dessa terra é carro, é casa, não sei o que, beleza, mas a terra, para mim, o mais importante comer o melhor dessa terra é justamente o que você come de você mesmo e o que você come dos outros ou não come dos outros. Porque quais são os seus maiores níveis de frustração, decepção, fracasso, rejeição? É o ruim que você comeu do outro. Isso acabou com a tua vida. Você comeu tanto o ruim do outro que você está toda entulhada, toda machucada, toda ferida, toda arrebentada. Por quê? Muito alimento ruim ao teu lado e você não conseguiu se desfazer daquilo. A rota da tua vida foi muito ruim. O alimento colocado à mesa todos os dias, espiritualmente falando, daqueles que estavam ao teu redor, voltando um pouco nos estilhaços, era muito ruim. E você não conseguiu não comer aquilo. E hoje isso está fazendo muito mal aí dentro. Nós estamos intoxicados em muitas áreas da nossa vida. Nós estamos intoxicados porque nós comemos o ruim das pessoas. Então elas vieram com desonra, com afronta, com um tanto de coisa que elas vêm, e nós nos alimentamos daquilo. Nós não tivemos resistência, porque nós não tínhamos nada espiritual, não conseguimos discernir aquilo, e foi virando aquele rolo, e fomos realmente levados por isso daí. E hoje estamos todo entulhado, tudo sujo, tudo machucado. Ontem também no bate-papo saiu um negócio de rejeição. Perguntou: você se sente mais rejeitado ou mais amado? Aí faz a roda ali e vai respondendo. Quando chegou na minha vez, eu falei: a minha maior luta de rejeição é rejeitar a mim mesmo. O tanto que eu comi de ruim da minha própria terra. O tanto de decepção que eu tenho comigo. Isso me leva numa guerra de rejeição à minha própria pessoa. O tanto de mal que eu fiz para mim mesmo, pela dureza do coração, pela desobediência, pela rebeldia, que era o quadro desse povo. Isso aqui me descreve certinho. O que nós lemos aí do capítulo, do versículo 1 até o 18, está falando assim: Alexandre, não adianta. Não agora, mas o que eu vivi. Então Deus estava falando: não adianta, mas se você crer e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Tem uma possibilidade diferente, filho. Entra por outro caminho. Mas Deus estava ali, nesses 18 versículos, descrevendo a minha vida. Ó, você entrega, mas não adianta, você vem, você vai, você trabalha na igreja, você... Cara, mas seu coração está longe de mim, não adianta. Você pode até... E eu queria enganar as pessoas. Eu estava fazendo isso para enganar pastor, para enganar, não estava. Eu estava enganando a mim mesmo. Eu achava que aquilo era desse jeito e acabou. E as machucaduras da vida, as marcas da minha vida cristã, elas reverberam na minha vida até hoje. São coisas que são complicadas. Porque você se olha e fala: por que que eu comi isso? Por que que eu não discerni? Por que que eu não falei não para esse prato? Por que que eu entrei nesse negócio? E aí entra a rejeição, a frustração, a machucadura, coisa que a gente está sendo limpo agora num processo para justamente tirar todo esse entulho, todo esse lixo. Imagina o trabalho que aqueles irmãos, as pessoas estão tendo lá no sul para tirar tudo aquilo. Quanto vai precisar de máquina, de esforço, de lugar para pôr aquilo? Não dá nem para calcular. Tanta lama, tanto lixo, tanta porcaria, doença, tudo que veio junto. Animais mortos, pessoas mortas no meio daquilo que vão achar. Então, assim, é uma destruição que às vezes está dentro de você. É uma enchente mesmo, algo que trouxe de tudo. E ficou aqui, agora você vai começar a limpar. Por isso que a pastora fala: agora eu estou precisando tirar toda essa sujeira.
Acertou, tá indo, lá, só que agora tem um trabalho para tirar a lama, tirar aquele monte de galho, aquele monte de garrafa, sujeira, bicho morto, gente morta. Você sabe que tem gente morta aí dentro. E você precisa tirar essa pessoa morta daí de dentro, que isso aí tá te atrapalhando demais da conta. Você precisa tirar esse morto de dentro de você, porque isso cheira mal, isso te incomoda, isso te entristece, isso trava a nossa vida. Sim, Pessoas mortas dentro da nossa vida é um perigo. Nós estamos comendo o ruim da pessoa 24 horas por dia, porque ela está aqui, ó, putrefando dentro de nós. Então você imagina o tanto que isso destila de toxina dentro da tua alma todo dia, porque você não consegue liberar perdão. sim, Porque você não consegue tirar isso, você não consegue realmente se desvencilhar de tantas feridas que você recebeu dessa pessoa, você continua agora. Às vezes a pessoa até já morreu, ou você até já se separou, ou essa pessoa de alguma forma não faz parte mais da sua vida. Mas quanto que essa pessoa ainda te fere? A pessoa que mais me feriu é uma pessoa que eu nunca convivi, que é a pessoa que a minha esposa me traiu. É a pessoa que mais me feriu. Porque eu comia o pior daquela pessoa todo dia. E não poucos dias. Jesus. Então aquela pessoa ela ficou morta de mim, dentro de mim, anos e anos e anos e anos. Liberando as suas toxinas. Liberando aquele ambiente de frustração, de fracasso, maculando a minha masculinidade, me machucando, me ferindo, trazendo aquelas memórias, os acontecimentos, as falas. Ela arrebenta com você. Ela destrói a gente por dentro. E eu nem convivia com a pessoa. Nem via. Anos e anos e anos sem ver essa pessoa. Em 30 e poucos anos, passamos por ela 2 vezes em Bauru. Em mercado, shopping, essas coisas. Nunca tive contato. Mas estava aqui, ó. Por um tempão. As toxinas ali. Soltando. Porque o diabo, ele vai usar essa oportunidade. Então eu comi o pior daquela pessoa muito tempo da minha vida. Então tem gente dentro de você liberando essas toxinas, esse mal todo dia, 24 horas por dia. Você vai ter que tirar isso daí. Você vai ter que se libertar, se liberar disso, porque isso está te manipulando, isso está te prendendo, isso está sugando a tua energia, isso está te adoecendo, isso está fazendo mal para a tua alma, impedindo a tua caminhada, te arrebentando por dentro, porque você está comendo o mal de alguém que você já nem tem relacionamento. Sim. Que já não tem mais nada a ver, já divorciou, já morreu, já foi embora, já não... mas tá aí. Tá aí dentro. E aí você vai precisar gastar um tempo com envolvimento com Deus para comer o melhor dessa terra. Sim. E o que é comer o melhor dessa terra? Tirar tudo que é ruim de dentro de você. Sim. Mandar tudo isso sair da tua vida. Sim. Se desligar, se limpar, procurar as nossas vidas para te ajudar. Toma uma atitude. Envolvimento. Faça alguma coisa. Porque senão nós vamos ficar muito tempo debaixo de uma regência de algo que já era. Porque, na verdade, a pessoa supracitada, para ela, foi uma coisa que aconteceu, já passou, talvez ela nem lembre da minha existência, só que ela está aqui dentro, sem saber, ela não tem culpa. Ela poderia até, eu não tenho conhecimento que ela tenha se convertido, mas essa pessoa poderia até já ter se convertido, ter se arrependido dos seus pecados, estar numa vida totalmente diferente, e eu continuava com ela aqui, morta, uma adúltera que arrebentou com a minha vida. E ela já estava lá, com a vida dela acertada com o Senhor. Mas eu não conseguia acessar isso. Sim. Então você não depende dessa pessoa. Ah, pastor, mas o fulano não muda. Você não depende dele. Você não precisa da mudança de ninguém para você sair desse lugar e para você tirar esse morto de dentro de você. Porque senão nós estaríamos fadados ao fracasso. Se dependêssemos de pessoas, se dependêssemos de atitudes, se dependêssemos de
de algum tipo de posicionamento, arrependimento de alguma pessoa, nós estaríamos perdidos. Porque e se essa pessoa não muda? E se essa pessoa não quer? E se essa pessoa não ouve? E se essa pessoa não muda a rota? E se ela continua com a mesma dureza de coração, fazendo as mesmas coisas, mas ela está morta dentro de você, e você está esperando ela se acertar para você acertar você por dentro, para você comer, não tem como. Então é hora de você comer o melhor de você mesmo e não comer e parar de comer esse ruim hoje, independente da pessoa. O que ela está produzindo é ela com Deus, lá fora, não mais aqui dentro. Para mim não interessa mais se a pessoa continua na vida que ela está, se ela continua adulterando, se ela continua. Para mim, isso não tinha nada a ver. Sim. Quando eu decidi buscar a Deus para tirar, acabou. Aleluia. Tem nada a ver com a vida da pessoa. Já orei por ela, já abençoei a vida dela, creio que ela possa ser salva e acabou. Então, meu coração está limpo hoje. E eu estou livre dessa regência. Só que foram anos, e não poucos anos. Eu não estou falando de 2, 3, 20 e poucos anos. Dentro da casa do Senhor, dentro do Evangelho, comendo o ruim daquilo lá todo dia. Sim. Não eram nuances assim, de vez em quando eu lembro. Não, todo dia. Batia a minha porta. Estou aqui, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Aí vai soltando as toxinas. Cada palavra daquela, você sente a tua alma murchar. Você já prestou atenção nisso? Que são doses. Parece que é uma seringa, ou várias seringuinhas, e vai dando uma picadinha. E você vai sentindo você murchar. Você vai sentindo o ar sair. Você vai sentindo a atmosfera mudar. Você vai coisando. Por quê? São as toxinas que são lançadas. Da frustração, do medo, a da memória, a da ferida, a da dor, a da mágoa. Cada picadinha daquela vai fragmentando um pouquinho da tua alma. Por isso nós estamos tudo arrebentado muitas vezes por dentro. A alma está toda fragmentada. Por quê? Você está levando as picadinhas agora de uma forma homeopática. Um pouquinho por dia, de vez em quando, um pouquinho solta ali. Uma voz, uma visão, pensamento. Doses homeopáticas de perturbação. Para trazer todo aquele quadro. Você revive todo dia aquilo. É como se, na verdade, eu tivesse debaixo de um ambiente naquela época, como se tudo tivesse acontecendo naquele dia. Os mesmos sentimentos. Aquela coisa ruim, aquela impotência, aquele frio na barriga, aquele negócio que o coração já não bate mais para me trazer vida. Ele já bate de desespero. Ele já pulsa aqui, ó. Ele já quer voar para fora. Você não sabe mais o que fazer, você não sabe para onde ir, não sabe onde olhar. Se você chora, se você ri, você sai correndo, você some, você desaparece, se você bate na mulher, o que você faz? Você não sabe mais o que você faz. Porque você perde tudo aquilo, porque a tua alma já está dominada por esse monte de veneno. A tua alma já está dominada por esse monte de toxina, por esse monte de coisas que são lançadas. Então, o quadro da minha esposa, imagina, todo dia, debaixo dessa regência minha, recebendo essas porções dessa toxina. O quanto ela era, quanto que o coração dela batia aqui, a ponto de também voar para fora, e da alma desesperada, e de querer me matar, me bater, me arrebentar também. Mesma coisa. Quanto tempo eu fiquei morto dentro dela? Quanto ainda tem de mim morto dentro dela, liberando toxina? Não saiu tudo ainda, a gente sabe disso. A gente não está aqui para enganar ninguém. Eu tenho 1,84 m, 85, 105 quilos, 106. Um bom pedaço meu tá lá dentro ainda, talvez, não sei quantos por cento, mas tem um pedaço bom lá dentro, morto, que ainda ministra ela. E ela vai precisar tomar posição para tirar isso de uma vez por todas. Porque isso faz mal. Isso está machucando ela como se ela vivesse aquelas situações daqueles tempos. Só que aquele tipo de manifestação não existe mais, mas para ela existe. No caso lá que eu estava falando, aquele negócio não existia mais, mas para mim existia. Todo dia. Mesmo com a minha esposa, a gente em outra cidade, e ela do meu lado 24 horas por dia. Para mim, ela estava adulterando do mesmo jeito. Porque é o que estava aqui dentro.
Então, para mim, eu estava desfrutando da mesma carniça, comendo o pior daquela pessoa, comendo o pior dela, comendo o pior daquele acontecimento. Então, Deus está nos pedindo hoje, se envolva comigo e coma o melhor dessa terra, da sua, e se tiver coisa boa da terra do outro, você come. Se não tiver, rejeita. Para de comer carniça. Para de comer coisa estragada. Para de comer lavagem. Esses dias eu fui na casa de um amigo e o pai dele é bem perturbado. E chegou um tambor de lavagem lá, porque eles têm porco. E tinha um bife meio boiando lá. Ele pegou o bife, tirou de dentro da lavagem, jogou uma água, passou um sal e comeu. Meu Deus. Meu Deus. Você entendeu? Por que que ele fez isso? Um pouco para fazer graça, porque é um velho já, mas órfão, arrebentado, carente, precisa de atenção. Mas um pouco é porque ele perdeu a noção da vida. Ele tem uma barba grande assim, esse dia para mim assim, você lava a barba? Falei, todo dia, muito bem lavado assim. Eu não lavo. Ele não toma banho. Ele chega a ficar 50 dias sem tomar um banho. A barba dele que vai caindo, ele bebe bastante, cerveja, tudo, tá tudo uma paçoca só. Entendeu? Então, às vezes, a gente tá assim, sem tomar banho, sem lavar a barba, comendo lavagem e dando risada. Porque ele ri o dia inteiro. Tudo para ele é rir. Tudo para ele é rir. Tudo para ele é sarcasmo, tudo para ele é brincadeira, tudo para ele. Por quê? Porque ele já não tem mais como viver. Então ele ri para não chorar. Aquele lá, literalmente. Sabe aquele negócio que fala, fulano tá rindo para não chorar? É triste. Então ele tá ali, quase 70 anos, e tá nessa vida, comendo lavagem. Então nós precisamos entender que essa manifestação espiritual, ela tá na nossa frente todo dia. Toda hora vai passar um baldão de lavagem. E nós vamos ter que falar, aqui não. Vai passar. Um baldão lotado. E às vezes vai ter um bife, que parece que é uma coisa boa, que boia assim. A lavagem ali borbulhando e o bife. Aí você tira, lava, fala, esse aqui eu vou comer. Eu não vou aguentar. Que é muita frustração, é muita decepção. Um pouquinho dessa terra ruim eu vou comer. Toxina. Toxina. Veneno. Putrefação. Podridão. Morte. Sepultura. Sepulcro. É isso que nós estamos comendo. Mas aí o Senhor vem e fala assim: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem possibilidade, muda isso. Se envolve, mergulha no envolvimento, viva diferente, vai para outro lado, faça outra coisa, muda a rota, traça outro destino profético. Eu tenho outra coisa para você. Saia desses ambientes, recuse isso que está dentro de você. Pare de valorizar tanto isso. Pare de falar assim, não, mas eu tenho razão, olha o que fizeram, olha o que coisa. Eu estava lotado de razão. Minha esposa é lotada de razão. E cada um aqui vai fazer uma lista de razão infindável. Coisas palpáveis. Pastor, você não conhece a minha dor, e nem você a minha. Mas isso não nos justifica. Não adianta. Você pode ter a dor mais profunda do universo. Não vai justificar. Porque não é para você ficar com essa morte aí dentro e acabou. Porque Deus tem outra coisa. Se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Então, se ele está falando, ó, se você crer e me ouvir, por mais profunda que for a tua dor, por mais profunda que for a sua decepção, por mais justa que você tenha sido, por mais injustiçada que você tenha sido, por mais razão que você tenha, dá para você mudar o quadro. Então, a gente não vai conseguir se justificar. Não adianta querer ficar dando desculpa. Não adianta querer ficar sacrificando carneiro. Não adianta querer ficar mandando incenso. Não adianta querer mandar oferta. Porque isso não vai chamar a atenção de Deus. Porque Ele está vendo as toxinas. Ele está vendo o que está lá dentro. Então Ele está falando, isso não me impressione. Eu estou farto disso. Eu não quero isso. Eu estou com nojo disso. Olha o que Deus estava falando. Se você for querer traduzir ali, Ele está falando assim, eu estou com nojo da tua oferta. Isso me enoja. Eu tenho aversão, eu tenho asco da tua oferta.
Porque está tão contaminado, está com tanta morte, está com tanta putrefação, está com tanta lavagem misturada. Eu não quero isso. Eu não como isso. Eu não vou comer o pior da tua terra. Saia daqui com isso. Meu Deus. É disso que Deus está falando. Porque ele não vai comer o pior da nossa terra, não adianta. Aquele bife em cima da sua lavagem não vai chamar atenção. De Deus, não. Pode ser um bife lá dos Flintstones, lá desse tamanho, só com o ossinho, bonito, e a lavagem. Ele fala assim, eu não quero isso não me chama atenção, tá contaminado, tá podre. Não tem essência, saia daqui com essa oferta. Vai crer, vai me ouvir, vai mudar de rota, vai se arrepender dos seus pecados, vai limpar a tua vida, vai tirar os mortos dentro de você, vai fazer outra coisa para você voltar e me adorar de uma forma decente. Eu não quero isso. E eu preciso falar isso para você, para vocês, para que vocês realmente não fiquem no engano, porque nós ficamos facilmente no engano. Esse povo estava num contexto de engano tremendo, porque estava indo na igreja, estava congregando, estava ofertando, estava oferecendo sacrifício, incenso. Sou crente, que é o que nós pensamos hoje. Não, tá tudo bem. Ó, tô aqui na live agora, 7h30. 8h30 acaba, já pulo para do apóstolo. Acabou do apóstolo, já vou assistir outra coisa, já vou ler Bíblia, já vou orar, depois já vou entrar no culto hoje à noite, depois já vou, tá, já vou mandar a oferta, vou mandar o dízimo, estou preparando aqui um negócio e tem jejum. Você pode estar totalmente enganada dentro de uma arapuca que a tua carne fez para você. E lá dentro o morto está lá, tranquilo. Ó. Vê se fica bonito, morto. Esquisito. Esquisito, né? Então você imagina um morto desse dentro dela, destilando. Vai saindo as partinhas podres. Misericórdia. Então não adianta, não tem morto bonito. Tem vezes que fala assim, ah, fui lá no velório, tava tão bonito morto. Falei, gente do céu. Nem meu pai, que eu era fã dele, bonito morto. Meu pai tava lá, ó, tá bem, mas bonito? Não consegui ver boniteza ali, não. Porque é morto, né? Já era. Ele estava até bonito, até nos últimos dias do câncer, eu falei para ele, falei, pai, você tá bem, cara. Eu entrei assim uns 10 dias antes dele morrer, eu entrei na oncologia assim, fui indo, e as portas dos quartos abertas, e você vê coisas ali que você fala, meu Deus do céu. Aí eu entrei no quarto dele e falei, pai, você tá bem, cara. Falou, verdade? Eu falei, você tá bem. Ele tava bem magrinho, tá, mas ele tava com uma feição boa ainda, tava legalzinho. E as pessoas ali nos quartos, aquelas coisas meio esquisitas. Aí daqui a pouco chega a esposa dele e falou assim, benzinho, sabe que eu tava prestando atenção? Você tá bem. Falei, o Alexandre acabou de falar isso. Falei, tá vendo, pai? É verdade. Você tá bem, cara. Mas quando morreu, não tem jeito. Então esse morto aí, para de achar isso bonito. Porque é toxina, é veneno, é porcaria, é lixo, é coisa para te matar. Então, coma o melhor de você mesmo e não coma o ruim dos outros e se limpa em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima na área. Amém. Então agora falamos, Senhor, como que eu vou fazer isso, né? Estou fazendo tudo isso de orar, assistir, de fazer jejum e nada está funcionando, o morto está aqui, não é? Então, eu creio que precisamos urgentemente falar para Deus das causas, pedir para Deus qual é a causa disso, então. Seja pontual com Deus. Fale para Deus, Deus, eu não quero mais comer esse morto, mas não estou conseguindo sair. Fala para mim o que gerou essa morte, o que foi que gerou a morte. Isso vai fazer com que nós saibamos o que arrancar da nossa alma que está vibrando nessa frequência de morte. Se nós perguntarmos para Deus, tá bom, Senhor, o Senhor está falando tudo isso, eu achei que eu estava bem, eu achei que eu estava bem, mas não estou. O Senhor está falando que eu estou comendo o pior da terra, então eu quero agora, por favor, que o Senhor fale para mim. O que gerou essa alma fria, indiferente, que nem a irmã disse depois aqui, uma alma fria, indiferente, distante. Então, o que gerou isso? Porque se a minha alma está vibrando nisso, amados, uma alma que vibra, ela atrai uma atmosfera ao nosso redor. E essa atmosfera faz com que verdadeiramente uma presença fique ao nosso redor. E aí, tudo quanto vamos nos movendo, a atmosfera se move junto.
Então, o que Deus está falando para nós é que nós precisamos permitir que ele acesse o lugar onde aquilo começou. Onde começou essa frieza do povo de Deus? Onde começou? Então, Deus está falando para nós, filha, do que você se alimentou que trouxe essa frieza para você? O que você comeu? Que é o que o pastor Alexandre falou. Ah, eu comi da tua traição. Então, isso ficou rebumbando no coração dele e transformou a alma dele numa alma que vibrava perseguição e morte para mim. Só que, enquanto ele não decidiu permitir que o Senhor tocasse no vibrar da alma dele, naquilo que fazia a alma dele vibrar, não houve abundância. Deus tinha falado para ele, falou, olha, eu nem lembro que ano que foi, mas Deus falou para ele, a sua esposa não é mais a mesma, mas ele não deu crédito. Deus foi falando para ele, dando testemunho de quem eu era, mas ele não deu crédito. E ele continuou comendo o pior de mim. Ele continuou, a pastora Joselma falou, alimentando o passado. O bife alimenta o passado. Ou seja, o bife da lavagem que foi tirado, alimenta o passado. E ele ratifica aquilo que é a nossa prisão, a nossa cadeia. Agora, Deus está falando para nós hoje. Fala, não fique ocupada, então, se você está ouvindo, jejuando, buscando a Deus de alguma maneira, a sua maneira, então o Senhor está falando, tudo bem. Então, isso você pode até continuar fazendo. O que eu quero é a mudança do teu coração. O que eu quero não é que você pare de fazer isso, eu quero que você mude a motivação, que você mude aquilo que está dentro do teu coração. Porque se você quiser, ou seja, se você crer e me ouvir, você vai começar a comer o melhor de você mesma. Creia, se você quiser tomar uma decisão, o que Deus está falando, a sua decisão tem que estar acima da sua produção. Se a sua produção é morte, a sua decisão precisa sair desse lugar de morte. Então você pode olhar para a sua morte e falar: eu decido sair. E enquanto isso, Senhor, na minha decisão de sair da morte, Deus vai parar de denunciar que estamos mortos. Porque você vai ter a decisão de sair desse lugar de morte. Ele vai falar: opa, então eu te esforço e te ajudo. Você quer sair? Então eu vou parar de falar que você é um sepulcro caiado. Então você tem uma decisão firme no teu coração de ouvir a minha voz e crer na minha voz e deixar com que a minha voz faça uma limpeza dentro do teu coração. Então vamos lá, eu vou te ajudar. Então, quando eu me assentar para ouvir aquilo que o pastor Alexandre está falando, ou o apóstolo Éder, ou o seu devocional, todas as coisas que estamos fazendo diante do Senhor, então ele vai começar a trazer as saídas desse lugar de morte. Ele vai começar a falar para você, ó, você ficou preso aqui, você ficou preso ali, você está entristecida por conta disso. Então, eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Nesses últimos dias, porque Deus está na minha guerra de reconstruir o pastor Alexandre dentro de mim. Então, eu preciso ficar atenta. Se eu não quero mais me alimentar da morte que ele trouxe para mim durante tanto tempo, o que eu tenho que fazer? Todas as vezes que Deus falar comigo, eu tenho que crer, não é? Eu tenho que, em primeiro lugar, sim, crer e depois ouvir para a obediência. Não é ouvir para, eu estou sabendo. Não, ouvir para a obediência. Então, teve um dia que Deus falou para mim, esse Alexandre que você acha que você está se relacionando com ele não existe mais. Você precisa entender, sim, sair da sepultura. Como o Alexandre falou esses dias para uma irmã, você já entendeu a sua idolatria, você já lidou com ela, agora saia da casa da idolatria, porque senão você vai continuar apanhando do ídolo que você cultuou. Então, nós saímos daquele lugar de morte e paramos, nós temos o nosso coração convertido daquele lugar, nós entendemos que não precisamos mais daquilo, nós paramos de nos alimentar daquilo, mas saímos do ambiente também. Porque senão o que acontece? Daqui a pouquinho o ambiente nos leva novamente para aquele mesmo lugar. E aí Deus vai ter que falar de novo conosco. Vocês simplesmente estão oferecendo um culto morto para mim. Vocês chegam até mim, só que vocês estão mascarados. E eu estou vendo o que está dentro do coração de vocês. Então, o que Deus veio e trouxe para mim, falou, não se relacione mais com o seu esposo dessa maneira, porque ele já está vivo. Eu o vejo como vivo, então se relacione com ele como vivo. Falou isso. Aí depois desses dias, esse tempo atrás, já me deu um sonho a respeito que eu não posso tentar lidar com a vida dele debaixo de idolatria, de religiosidade, porque Deus está vendo o que eu posso querer fazer de mudança através da religiosidade. Então, é dessas manifestações que nós estamos falando, que nós precisamos ter coragem para lidar. Não estou falando nem que é fácil, nem que é assim. Não, eu estou falando que é possível e é processual. Nós vamos ter que ter coragem.
Porque Deus não vai vir e chegar e falar todas as nossas mazelas de uma vez. Sabe por quê? Porque nós não vamos suportar a dureza do nosso coração e aquilo que é tão feio ainda dentro de nós. Agora, o que eu preciso permitir que Deus faça é que Ele rache a casca, ou seja, a carnalidade da minha vida, Ele rache essa casca para que a luz do Evangelho comece a brilhar e me desmonte toda essa codificação que foi colocada na minha alma. Na minha alma, o apóstolo estava falando na aula de mapeamento, módulo 2, lá, a Escola de Libertação, ele estava falando que às vezes a nossa alma é codificada, e por dentro ou por trás dessa codificação que o adversário achou, ou seja, da fortaleza que o adversário formou, fica lá escondido um demônio. E então, nós estamos tentando até expulsar aquele demônio, o demônio do medo, o demônio do ódio, o demônio da prostituição, o demônio disso, daquilo. Só que tem uma fortaleza prendendo aquela manifestação ali atrás. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar para que haja princípio suficiente para que seja quebrada essa casca. Então, é disso que Deus está falando. Quando Deus me traz um princípio falando, não se relacione com o seu esposo segundo a carnalidade que ele tinha, ele está me trazendo um princípio. Qual é? Segundo os Coríntios, capítulo 5. Não conheçais ninguém segundo a carne. Então, esse princípio tem que bater nessa fortaleza e eu tenho que permitir para que assim o demônio da rejeição não esteja mais querendo gerenciar a minha vida. São essas manifestações que nós estamos falando. Agora, o problema é que nós ficamos naquilo que é nosso. Nós ficamos naquilo que, eu preciso ficar com isso. Então, eu abri mão. Eu falei, então tá bom, Senhor, é isso? Eu abro mão. Até que vai chegar um momento em que todo aquele ambiente, onde aquilo que foi criado de imagem, seja ela de imaginação, seja de memória, seja de estruturas de raciocínio, seja de consciência, inconsciência, subconsciência, vai chegar um momento em que a luz do Senhor, ela rachou tanto, 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 aquela fortaleza na qual eu coloquei o pastor Alexandre pelas coisas que ele me fez, que isso vai sumir da minha vida, porque eu permiti que a palavra de Deus entrasse. Então, Deus está falando hoje não de sensações, não de pensamentos, não da sua alma machucada e ferida. Deus está falando do poder de decidir que você e eu temos. Ele está fazendo uma proposta aqui para nós. Se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então, esse crer hoje precisa afetar a nossa decisão. Hoje, todo mundo que está assistindo e aqueles que irão assistir, em nome de Jesus, precisam sair decididos dessa ministração. Pai, eu creio e eu quero ouvir para a obediência, não o escutar só. Eu quero ouvir para obedecer. E aí, o Senhor vai fazer algo em mim. O Senhor vai mostrar a causa. O Senhor vai mostrar a raiz desse problema. E o que acontece? Às vezes foi algo que foi incrustando tanto dentro do nosso coração, foi colocando raízes tão profundas que é necessário, amados, um tempo de fundamento. Um tempo de fundamento. Ele vai falando, ele vai falando. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Aí ele vai falando, ele vai batendo naquela estrutura, batendo, batendo, batendo. E de repente você vai ver. Toda vez que ele bater, você fala, eu decido. Toda vez que ele bater, você fala, eu decido. Toda vez que ele falar, eu decido obedecer. E você começa a tomar atitudes pertinentes a isso. Então, diante disso, a condenação tem que sair. A acusação tem que sair. E, às vezes, no meio do processo que você está fazendo, o adversário vai vir e vai falar para você, você não está fazendo nada. Você não está nem aí com o que está acontecendo. Olha, por quê? Porque não chegamos ainda no resultado. Como o pastor Alexandre falou, tem coisas mortas dentro do coração da pastora. Sim, se tem coisas mortas, o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar e não ser acusada pela minha própria mente. Porque o que vai acontecer? O adversário vai querer acusar a minha mente de que eu não estou fazendo nada. Ele vai querer me levar novamente para aquele lugar onde parece que eu não dei um passo. Ele vai querer me iludir e me enganar para me tirar do processo. Então, tenha cuidado com isso. Se você já começou a decidir bem para comer o melhor daqueles que estão ao teu redor e o melhor de você mesmo, não se impressione com a ausência de resultado final. Não se impressione com aquilo que você queria já estar. Eu queria comer o bolo inteiro, mas tem uma parte do bolo que ainda está estragado. Então, espere, porque Deus é interessante. Nós tínhamos um cactus aqui na nossa igreja. E o pastor Alexandre um dia falou: esse cactus está quase morrendo. E ele é cheio de umas coroas, assim, ele é muito bonitinho. E aí o Alexandre pegou e pôs aqui no nosso quintal. E aí o sol começou a ser incidente sobre ele, que estava aquele raio do sol ali. Todos os dias, ali. E o que aconteceu? Aquilo que já estava murcho, morto, naquele cactuzinho, começou a chegar vida novamente, e o cacto está quase imperfeito.
quase aqueles resquícios daquele amarelo, meio apodrecido, parece que está assim, ó, dia após dia. Deus está falando hoje isso para você. Continue, persevere, porque você está sendo colocado no ambiente certo. Continue, persevere, porque eu estou enviando a vida e a vida está te reverdecendo. Eu estou enviando rios no ermo. O Senhor está trabalhando. Então, não se ocupe daquilo que está faltando, mas se ocupe daquilo que Deus já construiu dentro de você. E lance fora toda a condenação, toda a acusação, tudo aquilo que vem para roubar a semente. Onde o pastor Alexandre falou? Roubar, matar e destruir. Ontem, ele estava falando exatamente desse tipo de atmosfera, não é? Vida e vida com abundância. Às vezes você está querendo caminhar para a vida e com vida com abundância, e aquela vida abundante ainda não se manifestou na plenitude, mas você está numa caminhada firme, e o adversário vem e fala assim, então, você não conseguiu nada. Mentira. O adversário vem e fala, às vezes você está como Samar, defendendo o seu campo de lentilha, e o adversário vai chegar e vai falar para você, ó, os filisteus ainda estão aí. Eu não lembro se é filisteu ou se é medianita. Eu sei que era um povo que veio para comer a produção de Samar. E aí o que acontece? O diabo vai querer falar, não está adiantando, porque eles continuam aí batendo na sua porta. Eles estão na beirada da sua plantação. E você vai falar, vai adiantar. Vai adiantar, porque o Senhor falou, se eu crer e se eu ouvir para obediência, eu vou comer o melhor dessa terra. Vocês não vão levar um grão da minha semeadura. Um grão da minha colheita. Vocês não vão levar. Porque, veja bem, aquele povo, se ele levasse a colheita de Samar, eles levavam também aquilo que era para a próxima geração. Porque no meio dos grãos ali que se colhe, também tira-se grão para plantar. Então, o adversário ele estava comprometendo o presente de alimento e o futuro de plantação. Ou seja, a próxima colheita também estaria comprometida, porque não haveria grão para semear. Mas o Senhor fala, aquele que vos dá grão, pão para comer, semente, pão para comer, e depois semente para semear. Então, nós temos a semente que é para nós comermos, e temos o grão para semear. O adversário vinha pegar os dois daquela época, mas Samar falou, aqui não, chega. Então, é disso que nós estamos falando, um posicionamento de decisão, não um posicionamento onde a nossa alma já está pronta, onde nossos sentimentos já estão prontos, porque senão vai fazer com que desanimemos. Vamos ficar atentos a essa manifestação dos roubadores, daqueles que já conhecem a voz do Senhor, estão ouvindo, estão indo para os pastos verdejantes já, e o adversário no meio do caminho fala, não está adiantando, você não vai colher nada, não vai dar nada certo, olha, você não chegou onde você devia chegar, e você vai pôr o seu dedo no nariz dele e vai falar, eu não cheguei, mas eu vou chegar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pedir para Deus, Deus me dá quebrantamento suficiente para eu poder entender tudo aquilo que me rege. Nós estamos numa batalha tremenda nesses dias, onde há regências tão terríveis na nossa vida de acusação e de condenação. E estamos crendo que essas regências de acusação e condenação, elas vão cair por causa de um posicionamento nosso. Mas esse posicionamento nosso não começou hoje. Não começou ontem, já faz muito tempo que estamos nos posicionando. Todos os dias, você vai cair, você vai cair, você vai cair. E agora está chegando o momento de rompermos totalmente com essa atmosfera de acusação e de condenação. Onde o adversário vinha, vocês fazem isso, vocês fazem isso, vocês fazem isso, mas o Senhor está falando. Ou vocês fizeram isso, mas o Senhor está falando. Ponham-se em pé, porque eu vou executar um grande livramento. E o inimigo que vocês viram, vocês não vão ver mais. Sabe, amados, esses dias, eu não sei quem foi que falou, acho que foi a pastora Joselma, chega de clamar, agora é hora de marchar. Eu não lembro quem foi que trouxe isso numa das nossas ministrações, escreveu aí. Chegou a hora de marchar, tem uma hora que o clamor cessa, chega a hora de marchar. Precisamos marchar para estabelecer alinhamento, precisamos marchar para falar, Satanás, você não vai me acusar mais disso, você não vai trazer mais esse tipo de manifestação na minha vida, no meu ouvido, e parar de querer comer a minha produtividade de hoje e a semente que eu estou plantando amanhã, para a minha geração, para a geração que está aí ouvindo a palavra, para a geração que representa o Mateus e a Letícia e os nossos futuros netos. É disso que Deus está falando. Chegou o tempo onde nós vamos desembainhar a espada e vamos falar, aqui não, chega. Chega. Porque é exatamente isso que Deus quer das nossas vidas, que nos posicionemos em audição e em posicionamento. Decisão. Joga a tua alma fora. Na parte de pensar, na parte de sentir, na parte de ter vontades. Joga a tua alma fora. A tua alma não te comanda. Mas, se você for tomar decisões de acordo com o teu espírito,
a tua decisão será acertada. Quando Davi diz para sua alma, porque está batido a minha alma, espere em Deus, o Espírito de Davi ministrando a sua alma, ela teve que tomar uma decisão. E depois Davi fala, muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor e ele se inclinou para mim. E ouviu quando eu clamei por socorro? Salmo 40. Então, aí depois Davi vem e fala para a alma dele, você precisa esperar no Senhor. Você precisa se posicionar para comer o melhor de Deus que tem dentro de você já. Eu estou te ministrando. Receba e decida. Então, hoje é dia de decidirmos. Alma, você não vai... Ah, eu sou órfã. Não decida mais andar. Decida-se a não andar mais na orfandade. Ah, eu sou viúva de marido vivo. Decida-se a andar no casamento. Ah, mas eu sou uma pessoa que ninguém quer. Ah, eu tenho um ministério que ninguém aceita. Decida-se a andar não, onde Deus falou com você. Onde foi que Deus falou? Vá para outro nível de glória. Vá para outro patamar de glória. Vá para outra atmosfera de glória. Em nome de Jesus. A doxa humana ou a opinião humana não pode se fortalecer. A opinião demoníaca, os vereditos malignos não podem se fortalecer acima dos vereditos de Deus. E nós, como igreja, precisamos aprender a confrontar os vereditos malignos e falar, aqui não, chega. Como foi o que o pastor Alexandre falou, bife em cima de lavagem? Aqui não. O Senhor está te chamando e me chamando para isso. E que nós nos posicionemos, crendo no Deus que nos chamou, nos arregimentou para sermos novas criaturas, completas, inteiras, íntegras, sem nenhuma falha, rachadura, diante do Senhor que nos ensina, anda na minha presença. E a minha perfeição vai aperfeiçoar você. Em nome de Jesus. Amém? Isso que eu queria deixar hoje. Amém. Então, amanhã, 7h30, 7h15, não esquece, 7h15, 8h30, vamos lá no do apóstolo, 9h30 ou um pouquinho mais, porque nós dependemos do apóstolo, e às vezes ele dá uma atrasadinha, mas ele fala que entra, né? Então, ele sempre entra. Sim. Então, previsão por volta das 9h30. Amém. Amém? Amanhã voltaremos aqui no nosso canal. O apóstolo vai trazer algumas direções, alguns alinhamentos, alguns esclarecimentos aí para nossas vidas. Eu creio que será bênção. Amém? E Em nós nome de também. Jesus. Amém. Então, para amanhã é isso aí que está rolando. Hoje à noite, culto às 20 horas. Quem puder entrar, será uma bênção também. E está encerrado em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe. Até mais.